Tudo bem? Em nome do Nubank, gostaria de desejar as boas-vindas a todos, todas, todes, ao nosso segundo Engineering Meetup do Nubank. Vou me autodescrever, meu nome é Riad Vargas, eu estou com fundo roxo na temática do Nubank, com uma logo do Nubank e uma escrita Building New Engineering Meetup. Sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros, olhos também castanhos escuros, barba por fazer e uma camiseta preta. Explicar um pouquinho do que a gente planejou para vocês hoje. O Matheus, que logo vai entrar aí no palco virtual com a gente, vai contar um pouquinho sobre o Datomic, que é uma tecnologia de banco de dados que a gente usa aqui no Nubank. Então, super empolgado para ouvir ele falar. Imagino que vocês também vão gostar bastante do conteúdo que ele vai apresentar para vocês. Então, contando também um pouquinho da ideia que o Nubank tem em organizar esse tipo de meetup. Os meetups são essas celebrações normalmente presenciais que a gente tinha no passado, onde a comunidade se reúne para discutir conteúdos e temáticas que pertinhem à comunidade como um todo. E o Nubank tem ajudado a organizar esse tipo de meetup. A gente está fazendo isso justamente para conseguir contribuir o máximo que a gente pode para a comunidade e devolver esse conhecimento que a gente também coleta da comunidade para vocês. Então, é super importante para a gente que vocês tragam feedbacks e ideias de próximos meetups, possíveis convidados, outras temáticas que a gente poderia abordar aqui. Esse é um espaço para a comunidade, apesar de ser organizado pelo Nubank. Então, a gente vai construir esse ambiente colaborativamente com todos vocês. E a gente tem um time dedicado para isso, para esse meetup acontecer. Muita gente trabalhou antes para que a gente pudesse ter essa noite focada em conhecimento, em compartilhamento de conteúdo com vocês. E aí também um pouquinho de como o Nubank funciona. Esse é um evento, como o próprio nome já diz, focado na engenharia. Então, a engenharia do Nubank, explicando um pouquinho, né? O Nubank é uma instituição financeira muito focada em prover serviços, acho que isso todo mundo já sabe, mas contando um pouquinho do nosso time de engenharia, a gente tem mais de 1.000 pessoas engenheiras, a gente trabalha distribuído em múltiplos países, e a gente tem vagas, não só vagas efetivas, mas também vagas de estágio. Muitos de vocês devem ter visto recentemente alguns anúncios nossos sobre as vagas de estágio nessas últimas semanas, e ao final dessa apresentação a gente também vai compartilhar e falar um pouquinho mais sobre isso. E falando um pouquinho mais sobre o que o Matheus vai falar hoje, claro, não entrando muito em detalhes para não estragar a surpresa e o conteúdo maravilhoso que ele preparou para a gente, o Matheus vai estar falando um pouquinho sobre os desafios e benefícios de um banco de dados imutável, que é o caso do Datomic. Eu sou Engineering Tech Manager aqui no Nubank, trabalho no time de databases, que é o time que olha muito para essa parte de provisionamento, a evolução dessa infraestrutura que envolve em partes disso também o Datomic. Então, é um banco que a gente usa no Nubank quase que desde a nossa fundação. Um banco, como o próprio nome da apresentação já diz, é um banco de dados imutável, um pouquinho diferente que a gente está habituado a ver em outros bancos relacionais e bancos NoSQL mesmo. E o Matheus vai conseguir entrar bastante no detalhe e explicar bastante dessas vantagens e desvantagens que esse tipo de banco oferece. E aí, reforçar um ponto super importante, logo abaixo aqui no Zoom, vocês vão conseguir encontrar um botãozinho de Q&A para que vocês possam fazer as perguntas e ao longo da apresentação a gente coletando essas dúvidas para serem respondidas ao final. Então, aproveitem esse espaço, aproveitem o chat. Ao longo da apresentação, eu vou estar olhando para o chat também para ir conversando e interagindo com vocês também, mas é super importante que vocês usem o espaço das perguntas para que a gente possa consolidar isso e, ao final, tendo tempo, a gente possa responder. E a gente vai sempre preconizar que a gente conclua todo o conteúdo que a gente tem para passar, que foi preparado com muito carinho pelo Matheus. E não tendo tempo para a gente responder as perguntas, a gente está super à disposição nas nossas mídias sociais. O Matheus vai compartilhar um pouquinho das mídias que ele tem e fiquem super à disposição para procurar a gente no LinkedIn também para tirar as dúvidas que porventura a gente não consiga tirar aqui. E reforçando o ponto, a gente espera muito que ao final vocês participem da pesquisa e ajudem a gente a melhorar e tornar esse ambiente mais a cara da comunidade ainda. O Nubank tem uma preocupação muito grande de que a gente continue incentivando e promovendo essas trocas de conhecimento e espero que muito em breve possa vê-los e vê-las todas presencialmente
em um ambiente onde a gente possa ter um happy hour depois, trocar uma ideia e conhecer cada um de vocês. Matheus, está por aí? Pronto? Tô sim, deixa eu só... Pode mandar, deixa eu só botar a telinha aqui. Boa apresentação, Matheus. O palco é seu. Obrigado. Deixa eu só arrumar as coisas aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação certinho? Só para ver certinho. Deixa eu ver. Chat. Obrigado. Então, beleza. Então, boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou o Matheus, eu sou um homem branco, estou com uma barba um pouco mais cheia, não é muito grande, mas ela tá aqui no rosto ainda. Tenho olhos castanhos, estou usando óculos, não é óculos de grau, é só para evitar a luz azul, que já está um pouco tarde, é interessante para dormir um pouco melhor. Cabelo encaracolado, estou no fundo roxo também com o tema do Nubank. Eu usando meu fone de ouvido para poder tanto ouvir quanto falar para vocês. E hoje, né, eu vou falar um pouco sobre o Datomic, vou dar uma introdução, assim, nesse banco que a gente vem usando há muito tempo já no Nubank. Como o Riad falou, um banco de dados imutável, ele é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a esperar de um banco de dados, mas ele tem muitas vantagens, ele tem vantagens e desvantagens sobre isso, e é isso que eu vou falar sobre isso que eu vou falar hoje. Então, primeiro é a agenda, né? Então, eu vou dar uma introdução da introdução, falar quem sou eu, né? Que depois tem um pouco do Nubank. Depois falar mais do Datomic em si. Quando você deve utilizar o Datomic, no caso, também vai ter como quando você não deve utilizar o Datomic, que é também bem importante. E depois eu tenho espaço para perguntas e respostas, e esperamos que vou tentar dar espaço para vocês perguntarem aí. Então, quem sou eu? Sou o Matheus, eu tenho mais ou menos 8 anos de experiências com banco de dados. Eu acabei caindo meio por acidente, foi uma coisa que eu gostava, assim, muito no passado, mas hoje é o que eu venho trabalhando, eu tenho gostado bastante. Eu trabalhei desde, tipo, Cassandra, NoSQL, Elasticsearch, Kafka, Redis, o que for. E hoje eu trabalho no Nubank basicamente com DynamoDB e Datomic, né? A gente tem essas são as grandes tecnologias que a gente usa, a gente tem outros bancos e tal, mas essas são os grandes impulsionadores da plataforma, né? Como tá ali, eu estou no time de databases, cuidando dos nossos clusters Datomic, e o meu @é Mateus do Boli nas redes. Eu tenho Twitter, eu mais uso para ler do que para falar, mas se quiser perguntar, eu vou dar o meu máximo para responder vocês com um tempo, assim, sobre isso. E vamos lá. O que é o Nubank, né? O Nubank, acho que muita gente conhece, mas dá uns números ali que são interessantes. São mais de 65 milhões de clientes. A gente está espalhado na Colômbia, no México e no Brasil, né? Principalmente no Brasil. Mas a gente conseguiu fazer a expansão da América Latina. A gente está com mais de 1.000 microserviços e mais de 500 Datomics. Esse número é mais sobre, digamos, os serviços em si, né? Porque a gente faz a replicação do serviço. Acho que quem olhar na internet vai falar, a gente tem um conceito de sharding, né? Que a gente replica o Nubank várias vezes, né? Mas esses são os serviços básicos que a gente, tipo, as unidades, né? Cada unidade vai ter uma replicação desse serviço. Depois a gente pode passar daí um link da apresentação, mas a ideia é que a gente tem mais ou menos esses números. E a gente faz mais de 20 bilhões requisições HTTP por dia, então é realmente um volume bem alto, assim. Isso envolve desde todos os tipos de operação, desde você fazer transação com cripto, com Pix, com cartão de crédito e outras coisas. Uma escala bem interessante. E por que o Datomic, né? Acho que o Nubank, quando ele começou ali por meados de 2014, eles tinham uma casinha, né, que era uma casinha na Rua Califórnia, e tinha poucos engenheiros que eles estavam tentando construir a ideia de um novo banco, uma nova instituição financeira, né? No caso, eles ainda estavam no cartão de crédito ainda, mas queriam já começar com ideias ou com tecnologias que pudessem acelerar esse processo, né? Acelerar o desenvolvimento, porque eles estavam competindo com grandes players, com bancos grandes, ainda estamos, no caso, mas à época era uma empresa pequena, muito pouca gente, então eles tinham que ser eficientes no que eles iam escolher. Era um projeto Greenfield, né? Então, basicamente, eles podiam escolher o que eles quisessem. E chegou a decisão de escolher o banco. Quando chegaram nessa decisão, eles olharam porque o mercado tinha, e o Datomic tinha acabado de sair. O Datomic, se eu não me engano, acho que eu estava verificando isso esse tempo atrás, ele saiu em 2013, tinha saído um ano antes.
E ele respondia muitas das perguntas que uma instituição financeira precisa responder, muitos problemas, né, que uma instituição financeira precisa responder. E que características que eram essas? Então, características que ele tinha, né? Primeiro vamos falar assim, que características que ele tinha que eram interessantes para o banco? Ele era ACID compliant, então ele era atômico, consistente, isolado e durável. Você pode mandar no chat já, Reinaldo, não tem problema. Você pode já mandando ali, que daí a gente vai fazendo a curadoria, e se quiser uma pergunta mais relevante no momento, a gente vai tentar responder agora, mas pode já fazendo. E no final vai ter o espaço também, né? Então, ele é ACID compliant, então ele tem todas as garantias de um banco que exige que ele seja durável, né? Que ele garanta a consistência e a durabilidade também, e outras coisas. Ele tem uma característica diferente, que ele nunca esquece, né? Então, ele é um banco que ele é feito para não esquecer, tudo que você escreve nele vai ficar gravado nele de alguma forma, né? Tipo, a gente vai mostrar como isso funciona. Ele é baseado em fatos, né? Então, você não trabalha ali com entidades, colunas ou linhas de tabela de banco de dados. Você trabalha com fatos. E os fatos, para a gente, se chamam datums, né? Nessa estrutura. Ele é feito em Clojure e tem muita integração com a programação Clojure. E uma coisa interessante, né, foi o Datomic que escolheu o Clojure, não o contrário. Não foi porque o Datomic era em Clojure que a gente escolheu o Datomic, foi porque o Datomic era em Clojure que a gente escolheu o Clojure. Então, isso é bem interessante na ideia do Nubank, dessa coisa funcional, ela partiu muito desse momento também. Ela usa Datalog para fazer query, que é uma linguagem bem poderosa, que depois a gente vai dar uma olhada, e um esquema flexível, né? Ele não é schemaless, como, por exemplo, um DynamoDB. DynamoDB também tem um certo esquema, assim, mas ele não é um banco de documentos que você pode botar o que você quiser, ele vai resolver. Ele tem uma certa rigidez, mas quando eu explicar um pouco melhor, vai ser um pouco mais claro, assim, como é que funciona essa flexibilidade. Então tá, vamos lembrar do nosso banco padrão que a gente está acostumado aqui. Eu estou mostrando uma tabela de banco de dados com ID, nome, idade, limite. Na realidade é uma tabelinha de Excel, né? Mas representando aqui uma tabela de banco de dados, digamos, de clientes, assim. E eu tenho dois clientes, um com ID 132 e o outro com ID 251. O ID 132 é o Matheus, que tem nome Matheus, a idade de 33 anos e 1.000 de limite no cartão de crédito dele. A Amanda, que está no ID 251, tem 28 anos de idade e tem 2.000 de limite. E vamos operar sobre isso, né? Vamos dizer que agora o Matheus vai ter 3.000 de limite. Vamos dizer que ele fez conseguiu lá, tipo, gastou no cartão dele, pagou a fatura em dia e conseguiu 3.000 de limite. Se eu fosse fazer no banco aqui eu estou mostrando uma query SQL, né? O pedido de clientes, set limite igual a 3.000, o ID igual a 1. Tá 132, acho que ficou antigo do slide anterior, que eu não estava com o ID antigo, mas o exemplo aqui é para bater no Matheus. O que vai acontecer? Quando rodar essa query, vai haver o SQL, o motor de busca, né? O motor de busca, o motor de query, ele vai trocar o valor que antes era 1.000 por 3.000. Ele vai apagar o valor anterior. Então, você vai sobrescrever o valor anterior. Isso é muito legal para quando você precisa de uma eficiência de disco, né? Tipo assim, você quer economizar disco, quer ser uma coisa até mais, digamos, mais eficiente de espaço, mas ele não é tão bom quando você pensa em outros casos, que seriam, por exemplo, que uma instituição financeira precisa, que é saber, por exemplo, quando isso aconteceu, quando a pessoa começou a 3.000 de limite, fez sentido? Por quem que fez isso? Que sistema que fez essa mudança? Ela é válida? Ela não é válida? Tipo, como é que a gente consegue auditar isso? Por quê? Por que isso aconteceu, né? Que é a questão do motivo. Vai que foi 3.000 de limite porque ele fez o gasto correto ou foi uma fraude? Foi alguém que colocou ali o 3.000 e um bug no sistema, às vezes, até uma condição lá que de um limite deveria ser 1.000, mas acabou sendo 3.000 porque a condição aconteceu. E para responder essas perguntas é interessante saber algumas outras coisas, que é, por exemplo, qual era o estado do banco no momento da operação? Então, no momento da operação, ele realmente tinha pago as contas em dia? Será que isso aconteceu? Será que isso era verdade? Em outros dados que foram atrás da operação, será que durante essa alteração, por exemplo, se a gente pensar em outro caso, que é o caso de fazer uma transação, será que quando ocorreu uma transação, o limite foi utilizado mesmo e foi debitado, ou isso não aconteceu? Isso aconteceu em outro momento? Ou isso não foi consistente? Tipo assim, eu fiz uma compra sem gastar limite. E essas questões, tipo, no banco transacional, você consegue responder.
mas é muito difícil, tipo assim, você precisa de muitas, digamos, você precisa de muitas estruturas auxiliares para chegar nessas questões. E é aí que o Datomic traz a vantagem dele, né? De trazer isso como padrão. E tem um outro sistema que acho que muita gente que conhece, que ele faz essas coisas também não para dados, necessariamente, mas para código, que é o Git. Então, pela apresentação, eu vou fazer um pouco uma correlação entre as operações que você pode fazer no Datomic e as operações que você pode fazer no Git, para que a gente construa esse modelo mental de pensamento similar ao Git. Assim. Não é exatamente o Git tem umas questões um pouco diferentes, mas ele funciona numa operação muito similar, que é essa ideia de que você tem uma linha do tempo, né, com eventos. Acho que eu vou até mostrar no próximo slide, até ficar mais fácil. Que eu tenho aqui uma linha de tempo com eventos. Eu tenho, por exemplo, eu adiciono o serviço de clientes, depois eu adiciono o campo de limite, depois eu crio um sistema de cartão de crédito, né? Faço essa parte. Adiciono um serviço de saldo, depois arrumo um bug de segurança, depois eu consigo fazer um log de compras feitas e serviço de bloqueio. E essa sequência de eventos vai me dar o serviço atual. Eu consigo ver o serviço no momento anterior, mas, tipo assim, eu consigo construir o serviço baseado nas modificações que aconteceram com ele. Né? O serviço em si se torna a composição das modificações. Né? O código se torna a composição das modificações dele, não só o estado atual. E eu consigo, com isso, ir e voltar, fazer perguntas que às vezes, em alguns sistemas, imagina se você usasse zip, tipo assim, você comprimisse seu repositório e mandasse para seus amigos, assim, seus colegas de trabalho, botasse num diretório, assim, como é que seria algumas dessas respostas, né? Tipo, quando aconteceu um bug, a versão era tal, em qual zip? Como é que eu vejo isso? Como é que eu faço a verificação? Então, essa que é o pensamento do Datomic. E se a gente olhar como é que ele faz a estrutura de dados, né? É mais ou menos assim. Eu, por exemplo, adiciono o nome Matheus, depois dou o produto de cartão para ele, depois eu dou um limite para ele, e de repente aparece lá um saldo 999, 9 milhões de reais, ele como uma Ferrari, ele tira esse saldo, e daí você bloqueia ele por fraude. E você consegue ver, pelo fato que aconteceu ali, que tem uma operação estranha que aconteceu, que provavelmente isso aqui é uma questão estranha, né? Infelizmente eu não ganhei 9 milhões de reais do nada. E essas construções para uma instituição financeira, como eu falei, isso é muito importante. E como é que é a cara do dado do Datomic? Né? O Datum, né? Essa estrutura básica. São estruturas que são estruturas centrais do dado do Datomic. Eles trabalham representam fatos, né? Então você não está ali representando, por exemplo, os dados que existem, né? Você está representando os fatos que aconteceram no tempo, né? Então, uma das questões é o tempo faz parte o tempo não, o sequenciamento, né? Se falar do Transaction ID aqui. Eles são imutáveis, uma vez que você escreve um dado, ele não é modificado. E eles são compostos por cinco elementos, né? São a entidade, que esse dado se refere, o atributo que esse dado representa, o valor desse dado, né? Que valor tem esse atributo, que transação que aconteceu. Essa transação é um número sempre crescente, né? Ele cresce monotonicamente, então você vai ter, tipo, tudo que aconteceu, tudo que for melhor que 1.000 aconteceu antes de 1.000, né? Eu não preciso... ele tem um ordenamento, né? Isso que eu quero dizer. E se aquilo é um fato, digamos, ele está afirmando ou desafirmando? Como assim desafirmar, né? Isso eu vou tentar explicar aqui. Aqui eu estou mostrando uma tabela com Entity ID, Attribute, Value, TXID, que é o ID de transação, e Added, que são os nomes em inglês para aquelas coisas que eu tinha falado do Datum, né? Aqui eu tenho a mesma estrutura, né? Eu tirei um pouco das informações da Amanda para ficar mais breve, né? Mas, basicamente, assim, eu tenho 3 linhas, né, com Entity ID 132, que se referem a atributos do Matheus, desse negócio, dessa entidade. 3 atributos, nome, idade e limite, 3 atributos diferentes, e 3 valores desses atributos. Então, o valor é Matheus, idade 33, limite é 1.000. E todos eles na mesma transação, então eles foram inseridos juntos. E no final, todos são added true, que eles são afirmações. Então, eu estou afirmando que o Matheus tem esse nome, estou afirmando que o Matheus tem essa idade, estou afirmando que o Matheus tem esse limite. E embaixo eu tenho da Amanda com o nome dela, com ID 251, com o atributo nome, com o valor Amanda, com o transaction ID 102, que ela foi inserida numa outra transação, e estou afirmando de novo. Vou imaginar que eu vou usar a mesma query de antes, tá? A query não é assim, mas é para efeito de explicação. De novo, o ID está errado, que eu tenho que corrigir no slide.
que eu quero fazer de novo o update cliente, setLimit igual a 3.000, o ERA-ID igual a 1. O que isso vai fazer no banco, na realidade, é adicionar 2 fatos novos. Que fatos novos são esses? Primeira coisa, assim, na coluna, que a gente pode ver. Entity ID 132. Então, eu estou falando do Matheus. Segunda coluna, os 2 fatos são o mesmo Entity ID. Segundo fato, attribute é o limite. É o mesmo atributo que eu estou falando. Depois o valor. O valor é 1.000 e 3.000. Então, eu estou falando alguma coisa sobre o valor 1.000, depois estou falando uma coisa sobre o valor 3.000. O transaction ID deles é o mesmo, que aconteceu na mesma operação. E eu tenho daí um header diferente, em que um é falso e outro é true. Então, o limite 1.000, quando eu boto falso, eu estou negando o que eu falei. Então, a partir desse momento, o limite do Matheus não é mais 1.000. Ele não tem mais esse valor. E no momento seguinte, eu estou afirmando outra coisa. Eu estou afirmando agora que ele tem um limite 3.000. Então, toda vez que a gente faz uma atualização, a gente tem esse efeito, que é para dizer assim, é para você tem que dizer quando uma coisa para de ser verdade, e depois no momento que uma coisa começa a ser, quando ela começa a ser verdade, depois quando ela para de ser verdade. Você precisa desses 2 momentos para fazer uma atualização. E como é que isso se parece no código, né? Vamos olhar primeiro. Primeiro tem um pouco de código closure aqui, não fiquem assustados com os parênteses, são muitos, mas eu acho que dá para entender. Eu estou olhando muito código closure há muito tempo, então para mim isso é mais tranquilo, mas se tiver alguma dúvida, por favor. Então, eu tenho umas 4 linhas aqui que são importantes, 3 linhas aqui que são importantes. A primeira linha, eu estou definindo uma conexão. Então, um def-con, db/connect, db seria a API do Datomic, né? Isso é como se a gente faz namespacing no Clojure aqui, né? Então, eu estou chamando o método connect digamos, do pacote db, e estou passando a minha string de conexão como eu faço no MySQL, né? Tipo, conecta no banco MySQL, porta 3109, né? Enfim, esqueci a porta agora. E conectando no banco de clientes. Aí eu defini que eu estou conectando no meu banco. Com essa conexão, eu faço uma transação em que eu adiciono 2 fatos, né? Eu dou db-add para dizer que eu estou inserindo um fato novo, que é ID 1 e limite 3.000, limite sendo 3.000, e eu estou tirando um fato, que é o limite ser 1.000. Perceba que a ordem não importa, porque essa operação vai acontecer ao mesmo tempo. Então, se essa operação fizer sentido toda junta, ela vai ser aprovada. Se ela tiver alguma inconsistência, alguma contradição ali, ela vai ser negada como uma transação normal. Embaixo eu tenho mais ou menos um exemplo de você usar uma outra forma de inserir, né? Que é como se fosse fazer um insert ali. Eu posso fazer um update assim também, mas eu não vou querer ficar muito nesse detalhe hoje, mas é só para o pessoal ter uma noção. Em que eu posso passar um mapa, né, de objetos, que está ali como nome Pedro, idade 20 e limite 2.000, como sendo uma entidade completa. Não preciso passar só cada etapa do dado. Eu posso passar o dado inteiro e o API do Datomic vai entender como ela quebra aquilo em fatos, né? Isso que eu faço. Mas eu falei que era parecido com o Git, né? Então vamos começar com umas operações similar ao Git, que é o commit. Então aqui eu tenho um commit, eu estou passando uma mensagem no commit, eu estou dizendo que eu estou dando git commit "-a" para adicionar tudo que tem no diretório, "-m", adicionando o produto empréstimo para Matheus e aumentando o limite. Então eu estou fazendo essa operação. Se eu for olhar como é que essa operação aparece digamos, na árvore, né, dos commits, ela vai aparecer assim. Vai aparecer, por exemplo, commit tal, que representa o head no master, né, que vai bater na origem, no caso que nesse caso aqui, talvez não faça muito sentido porque eu não dei push, né, mas é só para ilustrativo. Eu tenho o autor, a data, o motivo, né, a mensagem e o que aconteceu. Então, ali embaixo eu tenho que eu adicionei produto no conta, eu tirei o limite 1.000 e adicionei o limite 3.000, como é no Git mesmo. Quando você faz modificação de linha, ele não é adiciona a linha em cima, ele tira a linha anterior, nega o que a linha anterior dizia e coloca uma linha nova. Então, essas operações são bem similares. E para fazer isso, exatamente uma coisa muito similar a isso, a gente faz no Nubank um negócio que é o audit, né? Que é você, numa mesma operação, você passar para ela, além das informações que você está fazendo, a formação de auditoria. Então, eu digo quem que foi, eu digo o CID no Nubank é o que a gente usa é um identificador de correlação, né? Tipo, toda vez que uma requisição chega no Nubank, a gente inicia o CID com, digamos, esse primeiro elemento aqui. Deixa eu tentar você desenhar aqui. Esse primeiro elemento aqui, no caso IZD, que é a primeira parte do CID.
cada sistema que passa depois, eu vou anotando um CID diferente para dizer que sim, passou por aqui, teve esse ID, passou por aqui, teve esse ID, passou por aqui, teve aquele ID. Para dizer, tipo, o caminho que uma requisição fez. Para quando eu for fazer um debugging, por exemplo, eu vou identificar, esse dado aqui está errado, esse dado aqui, quem que gerou ele, eu consiga fazer uma verificação, né? Tá, esqueci uma coisa importante, que era isso aqui. Então, assim, esse CID, então, com essas informações, aqui, por exemplo, até boto, por exemplo, a versão da aplicação. Eu consigo, por exemplo, descobrir um bug 2 meses depois, facilmente chegar em quem foi afetado, porque eu tenho tanto o CID, tanto a versão do sistema que gerou esse dado, e poder, dali, arrumar ele, por exemplo, corrigir, reprocessar e fazer tudo que eu preciso, porque essas informações são partes, por exemplo, da transação do dado final. Isso, de novo, assim, isso dá para fazer com bancos tradicionais, mas não é tão fácil, não é tão direto. Isso aqui, tudo o Datomic te entrega como uma coisa meio, não básica, assim, mas uma coisa que ele torna possível fazer. Uma outra coisa sobre o Datomic é que tudo são datums, né? Então, dados são datums, transações são datums, né? São fatos, e esquemas são fatos também. E como é que se define o esquema? No esquema do Datomic, eles definem atributos ou tipos de dados, né? E não tabelas de entidades. Então, você não define, isso aqui é uma pessoa. Não, eu defino o que é, por exemplo, o que é um nome. No caso aqui, eu estou definindo que um cliente barra nome, que é uma maneira de fazer um namespace, né? Para dizer que isso aí é de um cliente, por exemplo, fazer um miguezinho para dizer que é uma alternativa para dizer que é uma pessoa, né? Eu vou ter um tipo string e vou ter uma cardinalidade 1. Quer dizer que só pode ter um valor desse para cada entidade, que é verdade. Produtos, eu tenho uma situação diferente ali na listinha. Em que ele é um keyword, que é um tipo, que ele é então, no DB-ident ali, cliente barra produtos. Eu tenho o value type dele, keyword, que é para dizer que ele é uma chave, né? Uma palavra-chave, né? Uma palavra específica do Clojure, que a gente... É uma coisa específica do Clojure, mas basicamente é uma string especial, é isso que a gente quer dizer. E uma cardinalidade many, quer dizer que podem existir mais fatos da mesma entidade que são verdade. Novamente, vou explicar isso com mais detalhes ali embaixo. E embaixo tem o CPF, que daí é uma coisa um pouco diferente, que daí eu posso dizer que ele é único, né, que eu tenho o db unique identity, que ele, na verdade, além de único, ele é o identificador, né? Então eu posso perguntar para o banco a partir de um CPF que entidade é essa, né? Que é uma maneira que a gente faz também para fazer consulta. E ele tem um predicado, que é a noção de que se eu tentar inserir no banco e ele não atender esse predicado, tipo assim, todo datum com esse atributo, ele precisa atender aquele predicado, senão ele é negado, né? Senão a transação não passa. E como eu falei, ele é um dado. Para você aplicar ele, você faz uma transação. Então, você pega o seu esquema e você transaciona no banco. E daí, a partir desse momento, o banco começa a validar esses tipos de atributos, esses tipos de entidades, quando a entidade chega. Eu vou passar um pouquinho, assim... Isso aqui é mais uma tabela ilustrativa, isso aqui tem na documentação da Datomic, que é mais para mostrar tudo que você pode fazer, né? Você pode botar, como eu falei, tudo que você pode colocar num atributo, né? Você bota uma identidade, um nome para ele, uma cardinalidade, como eu falei, o one of many, uma documentação, acho que no anterior eu mostrei que você tem todo atributo, você tem doc barra nome, você tem o nome do cliente, você tem os produtos que ele tem, e outras coisas, tem que arrumar esse doc depois. E os índices, né? Se ele vai ser indexado ou não, que se ele está único e tudo mais. Então, você tem todas as possibilidades, todos os atributos que você pode botar no atributo, e os tipos que a gente permite, ele permite, por exemplo, você ter uma string, você ter um big decimal, né, para você guardar valores financeiros, booleano, né, que é normal, e o db-type-ref, que é uma especial para você referenciar outra entity ID, aquela noção de que de você fazer, por exemplo, esse cartão pertence a uma pessoa, né, pertence a uma outra entidade. Ele precisa dessa referência, para você fazer esse tipo de referência. A gente usa fazer query, e como achar estrangeira, né, no banco normal, seria esse o caso. Então, vou explicar rapidinho a cardinalidade, como é que ela é mostrada na prática, assim, né, como é que acontece. Então, de novo, eu tenho aqui o exemplo do Matheus, com uma tabela com 5 atributos, né, entity ID, attribute, value, txid e added.
com os atributos nome, limite e produtos. No caso aqui eu estou mostrando o value e o limite aqui está em 1000. E o produto é no conta, que foi adicionado em uma transação, foi adicionado depois. Então, primeiro eu vou fazer uma transação com um limite. Tipo assim, perceba, no exemplo anterior eu mostrei que você precisava do retract, mas isso não é necessário, porque como está mostrado cardinalidade 1 ali, o Datomic já sabe que ele, quando você quer fazer isso, você quer, na realidade, negar um fato anterior e adicionar um novo. Então, ele já faz isso automático para você. Então, isso já acontece por padrão. Então, você vai fazer essa tipo de operação. Aqui adicionou um datum com o added false e adicionou outro datum com o limite 2000, com added true, os dois na transação 1005, que seria uma transação que veio depois da transação 1002, né, que é a última transação do banco. E se eu fizer, por exemplo, um transact com add, com um produto de cartão, com cardinality many, que seria a cardinalidade muitos, né? Você daí adiciona um outro produto de cartão. Eu não perco a no conta porque eu tenho o cartão, eu tenho os dois na realidade. Então adiciono um outro fato que é verdade. Tá. Isso é muito legal e tal, mas como é que eu leio o dado, né? Como é que eu leio? Tem que ler essa estrutura toda, esse negócio estranho aqui. É aí que entra o Prolog, né? Então o Datalog, desculpa. É que eu estava lendo aqui o negócio do Prolog, né? Mas é uma linguagem de consulta lógica. Ele é muito similar ao Prolog, para quem viu na faculdade, é uma linguagem lógica, né? Uma linguagem que trabalha com motor que a gente chama de satisfação de padrões colocados, que tá ali colocado. Que é mais ou menos assim. Eu coloco variáveis, tipo, eu tenho fatos na minha base, eu coloco variáveis, e o banco tenta achar se existem fatos que corroboram com aquelas variáveis. É meio confuso, mas se você usa no dia a dia, tipo, quanto mais você vai usar, mais você vai pegar essa ideia. Depois eu vou passar um site que tem toda uma aula de como você treina, quando você muda o seu pensamento, assim, para você trabalhar em Datalog, perdão. Mas ele é realmente muito poderoso. Uma coisa que é interessante também, ele recebe a versão do banco como consulta, uma versão do banco como argumento na consulta. Eu vou explicar um pouquinho depois, mas a gente segura comigo aqui. Primeiro tem as variáveis. Aqui as variáveis, quando a gente vai explicar para o Datomic, elas começam com interrogação. Então você bota a interrogação ID, aqui ela se torna uma variável com nome ID. Quando eu tenho duas variáveis iguais na mesma, digamos, na mesma cláusula, ou na mesma cláusula, mas no mesmo where, né, nesse mesmo conjunto de cláusulas, elas indicam que elas são o mesmo valor. Então a ideia aqui é dizer, tipo, eu quero datums da mesma entidade, né? Então com o mesmo entity ID, de atributos nome e atributo limite. Então, beleza. Então, poderia pegar todo atributo nome e atributo limite. Para isso, só que eu tenho entradas. No caso ali, eu estou passando o banco, que é esse cifrão, e no fundo ali depois eu tenho o DB, né, que seriam os argumentos dessa query, e o nome. O nome, ele é uma variável, mas ela é uma entrada também. Então, tipo, eu boto a variável, só que para o Datomic, a variável lá vai ser um valor fixo, que é um valor de entrada. A ideia aqui é muito similar quando você tem no SQL, por exemplo, você tem aqueles query parameters, né? Você fazer os parâmetros de query, né? Que você pode botar interrogação para dizer que select where ID igual interrogação. Você fez essa substituição. É muito similar aqui. E como, por padrão, uma coisa que é legal são names de parâmetros, são parâmetros nomeados, né? Você dá nome para eles. Assim. Só que tem uma variável que não está limitada, que não está limitada, que é o limite. Que ela vai ser minha saída, que é a resposta para a pergunta que eu estou fazendo. Nesse caso, estou perguntando qual que é o limite do Matheus. Então, essa que é a query no final que eu estou fazendo. E para explicar a questão do banco, eu vou dar um outro exemplo do Git, que é o clone. Então, quando você faz um Git clone de um banco externo, por exemplo, você vai lá, no banco, no repositório externo, o que você está fazendo? Você está pegando a versão final daquele daquele repositório. Então, você está pegando uma versão, está pegando todos os dados da versão que estão no repositório e você está colocando localmente. Você está tipo, escrevendo localmente. Você tem a ligação ainda com o remoto, né? Vocês têm a mesma árvore de mudanças, só que você pegou a versão e aquela versão ela é sua, né? O Datomic ele opera sempre sobre versões do banco. Né? Toda vez que você vai fazer uma leitura, você vai fazer uma versão do banco. E como é que isso parece em código, né? Então, aqui mais um código closure, mais parênteses. Pego um DB da conexão, então tem uma conexão com o banco. Eu pego dele uma versão do DB, que é como se fosse fazer um git clone, muito similar.
e aplico a ele essa pergunta. Então, qual que é o limite do Matheus, né? Todo aquele find, aquela coisa, ele quer dizer mais ou menos qual é o limite do Matheus. É 3.000. Só que uma coisa que eu posso fazer também no Git é dar um checkout, é olhar para o passado, né? Para o futuro tem que dar um pull, assim. Depois eu não vou explicar aqui, mas você tem como fazer isso no futuro, né? Você tem como olhar, sincronizar, né, com o banco. Você tem como fazer isso no Datomic também. Mas você olha, consegue olhar para o passado. Você fazer um checkout. No caso aqui, eu estou fazendo um Git checkout, checkout uma versão, mostrando o head, eu estou naquela versão. Para o Datomic, você tem o as of. Então, o as of, o que você faz é como se você desse um checkout no banco na versão, por exemplo, 1002. No caso aqui, eu estou usando a de transação. Para quem lembra, nas outras tabelas, esse ID era antes de acontecer a mudança de limite. E se eu aplico a mesma pergunta para o banco antigo, ele me responde com valor antigo. Só que faltou uma outra coisa também. Lembra que eu estava falando que eu tinha falado do commit, que a gente vê as informações do commit, né? E como é que isso parece, né? Como é que isso se mostra? No Datomic, que nem eu falei, a transação, ela também é um datum, ela também é um dado. No caso aqui, para quem lembra do padrão do EAVT, né? Entidade, valor, entidade, atributo, valor e transação, eu estou usando aqui na query o transaction ID como parte do meu argumento, como uma variável da minha consulta, né? Então, com esse transaction ID, eu vou dar um pull, que é como se fosse um select all, assim, um select star, né? Um select estrela nas informações do transaction ID, e vou satisfazer aqueles outras cláusulas, que é ter um nome Matheus e ter um limite 3.000. E embaixo vai me mostrar a transação que aconteceu aquilo, né? Eu posso da transação ver tudo que aconteceu com ela, todos os outros dados que vieram com ela, também é possível fazer, mas aqui eu estou mostrando que foi o Chico Bento na versão tal, naquele momento. Então, com isso, eu consigo responder aquelas perguntas, tipo assim, quem fez aquilo, por que fez aquilo, que versão que aconteceu, e com isso até, por exemplo, ajudar em investigação de problema e o tipo de coisa assim. Também interessante. O que mais que é interessante do Datalog? Ele tem um sync, que é você cortar, que é como se fosse um git log, né? Então, você corta o log do começo ao fim, no começo. Então, ao invés de você olhar todos os átomos do passado, você pode olhar a partir de um certo momento. Você tem predicados para passar para o banco. Isso aqui é muito legal, que é uma ideia seguinte. Eu pego um banco e eu filtro nele tudo, só as coisas que tem a ver com, por exemplo, com o Matheus. E o que isso me permite? Isso permite, por exemplo, chega uma requisição, eu posso filtrar o banco antes, né? Filtrar a variável do banco, para que não exista situação possível em que uma pessoa veja o dado de outra. Então, aplico com essa aplicação de filtro, eu posso filtrar e dizer, tudo que voltar desse banco tem que ser coisas do Matheus, absolutamente. Assim. Você pode ver o passado, você pode ver para frente, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode ver coisas de outras pessoas. Isso não necessariamente é muito eficiente assim, para a parte de performance, porque a maneira como ele faz não é necessariamente muito otimizada, mas não é tão otimizada assim, até boa, na realidade, mas ela permite que você tenha uma segurança enorme de operação, né? Para você realmente não ter problemas de vazamento de dados, ou caso seria transbordamento, né? Não é nem vazamento que uma pessoa que outro pode pegar, mas é você ver dados de outra pessoa que você não deveria. Enfim. O banco como valor. O Datomic, todas as APIs dele funcionam com um conjunto de dados. Então, você, em vez de você ter que fazer uma conexão do banco e tal, se você quiser, você pode botar uma lista de tuplas, né? EAVT e added, né? Passar um monte de coisa e ele vai conseguir fazer query em cima daquilo. Então, para você fazer teste unitário, isso aí é sensacional, né? Você não precisa ficar criando banco, ficar criando mock de banco, você passa a lista de dados, ele já resolve. Ele tem agregadores, ele tem funções Clojure Java, então se você pode usar funções dentro das queries e tal. E também você pode fazer funções de transação, que é você fazer tipo verificações, tipo, uma entidade só pode ter CNPJ ou CPF. E isso não é uma regra de esquema, né, que são dois atributos separados. Mas para isso eu posso fazer a função de transação, que quando vai transacionar, antes de você escrever esse dado mesmo, eu verifico se você tem um ou outro e aplico, né? Porque ele tem essa questão de temporal. Depois eu vou explicar um pouco mais.
Ele tem muitas outras coisas legais de produto, para a parte de produto, e tudo mais, que eu acho que eu ia ficar me repetindo aqui o que o Lucas Cavalcante fez muito bem já. Então, eu recomendo muito que quem está interessado em ver aplicações disso, aplicações de cache, desde de questão de segurança, de questão até de, por exemplo, de suporte e tudo mais, até explicando como é que funciona esse filter, ele faz muito bem já. Então, recomendo muito que vocês vejam a apresentação se vocês estiverem mais interessados nisso. Outra coisa também, até quem quiser pegar isso aqui rapidinho, esse aqui é o Max Daton, que é uma ferramenta para você aprender o Datalog. Ele vai, com uns poucos passos, te ensinar como você fazer Datalog, como são coisas eficientes, como é que ele funciona e tudo mais. E é um joguinho, assim, ele é bem legal. Eu tenho um som, eu até tirei o som, se vocês verem ali embaixo. Mas ele é bem interessante, assim, para quem está interessado nisso. Podem buscar ali. Ele tem português, espanhol e inglês, tá? Lembra de adicionar esse LNBR aqui no final? Exatamente, obrigado, Thiago. Para vocês pegarem a versão em português. Eu não consegui achar muito bem a maneira que fica no site, então a gente pode ver. Muito bem. E índices, né? Uma coisa que a gente tem que pensar também em banco de dados é que, tipo, se fosse tudo uma lista gigante de dados, a gente estaria ferrado em fazer consulta, né? Porque você teria que ver a lista toda e cada vez que você escreve um monte de coisa, você não escreve pouca coisa, e como é que você faz essa lista? O Datomic, ele tem 4 índices, basicamente, assim, 2 vocês têm para todos os dados, e 2 você tem quando você tem uma situação especial. Os 2 que você sempre tem é o EAVT e o outro é o AEVT. Eles são usados em conjunto, né, para você responder queries, então você não vai usar, em geral você não usa um índice só um índice para fazer uma query, você usa todos, o motor de busca se tenta entender a tua query e fazer o melhor possível para você usar todos juntos, de forma que você consiga responder query com mais eficiência, né? E como é que eles funcionam? Cada um deles é um ordenamento diferente do Datum. Para quê? Para você responder algumas perguntas de maneira eficiente, que é, por exemplo, o primeiro, EAVT, que é entidade, atributo, valor e transação. O que isso me responde rápido? Perguntas do tipo, me vê todos os dados da entidade X, da entidade 132, por exemplo. Com isso, o índice é ordenado, ele é similar ao índice de banco de dados normal, né? Então, é uma árvore B com várias estruturas e outras coisas, a gente pode entrar em mais detalhe, mas basicamente quer dizer que eu consigo fazer um acesso rápido a entidades. Então, se eu quiser responder todos os atributos do Matheus, é muito fácil. Eu só pego o ID dele e puxo. Se eu quiser saber todo mundo que tem um nome, o segundo índice é mais eficiente. Por quê? Porque atributo, entidade e valor, que pego o atributo nome e vê todas as entidades que ele tem, que tem esse nome. E com isso eu consigo pegar daí o valor, ou coisa mais, mas eu consigo fazer acesso rápido a atributos ali. Os outros dois são, por exemplo, assim, o AVT, ele funciona para atributos com unique ou index, são, digamos, valores indexados. Então me vê o CPF e o CPF 123456789 lá. Então, eu pego o CPF, pego o valor dele, que é a segunda ordenação. Então, primeiro eu acho o CPF, depois eu acho na ordenação o valor que eu botei, e aí eu tenho a entidade. Então, isso serve para você achar rápido valores que são únicos ou que tem que são indexados para você. E o último, que é o VAET, ele funciona de uma maneira um pouco... É difícil de explicar, mas digamos assim, o cartão tem uma pessoa, certo? Tipo assim, naquela história que eu tinha falado, vamos dizer que o cartão tem uma pessoa. Então, o valor de pessoa, digamos assim, ele vai ser indexado porque o cartão tem um atributo pessoa para achar, tipo assim, o cartão tem atributo pessoa e precisa achar a pessoa com esse entity ID, né? Que você usa o entity ID para botar na referência. Então, é basicamente, tipo assim, valores têm chave estrangeira. Ele é um pouco mais difícil de entender, assim, mas ele é basicamente você achar coisas que você precisa achar com uma chave estrangeira, que você tem uma referência para, né? Essa é mais ou menos a ideia. Então, com esses 4 índices, ele faz a mistura dele no motor de query e consegue responder as perguntas para você. Vamos falar um pouquinho de arquitetura.
O Datomic tem uma arquitetura estranha, assim, para meus olhos. Quando você olha quando você olha para ele primeiro, assim, você olha para ele, você acha um pouco estranho, porque ele tem 4 elementos. Ele não é aquele banco bonitinho que você bota roda o banquinho, roda uma SQL ali, bota embaixo, bota em cima a aplicação, funciona e abraço. Não, ele é como se tivesse explodido o banco de dados em várias responsabilidades e cada uma delas bem específica. Isso permite muitas coisas, mas permite principalmente uma arquitetura que ela é escalável de uma forma bem interessante. Assim, eu vou explicar um pouco melhor. Mas tenha em mente que o banco ele é a construção de 4 elementos. É o cliente, que faz parte do banco para a gente. O peer, que é basicamente a aplicação que conecta no banco, né? Então, quem responde query é o peer, não é o banco diretamente, digamos assim. O transactor, que faz a transação, e o storage. Vou explicar melhor. Tem 2 maneiras de operar ele, que você pode... Aqui no exemplo, eu tenho 2... Na verdade, é como se fosse assim, né? Se você tiver o peer app process aqui de um lado e o peer server do outro. O Memcache está nos dois. Eles são maneiras diferentes de deployar a mesma coisa, né? A gente não pode... Eles não são... Você não precisa tem 5 elementos ali, mas na realidade ele está mostrando só 2 formas de fazer a mesma coisa. Então, uma é o peer client, que é o peer app, e outra é o peer server. Depois, você tem depois o Memcache para aumentar a performance. Como é um dado imutável, assim, ele tem umas garantias que você faz um cache muito simples e é muito, muito rápido também. E ele possui cache em diversas camadas, né? Se vocês olharem aqui, tem cache no peer, né? E isso eu vou explicar também um pouco melhor depois, mas tenha isso em mente. Como é que é a arquitetura dele? O Datomic, ele não guarda dado nenhum nele. Isso é uma coisa interessante. Ele passa o problema do armazenamento para um outro banco. Então, quem armazena o dado de verdade não é o Datomic, é um MySQL, é um Postgres, é um Cassandra, é um DynamoDB. Essa é a ideia de que, para ele, armazenamento é um problema resolvido. Então, não precisa refazer essa ideia de armazenamento, porque já várias outras coisas já resolveram. Várias outras tecnologias resolveram. Então, quando você usa o Datomic, você tem que usar um banco atrás dele. Nós, no Nubank, usamos muito o DynamoDB, acho que basicamente quase todos estão no DynamoDB, mas tem instalações, mas já existiram instalações com Postgres e MySQL e Cassandra, assim, em outros casos, mas a gente usa bastante o DynamoDB aqui. Aí temos o Transactor. O Transactor, ele que faz a escrita. Ele faz uma coisa, e tem uma coisa bem importante para falar sobre o Datomic, que a escrita é serializada. Isso é um problema e uma solução para uma coisa. Isso é um problema porque é um gargalo de performance. Então, toda a escrita que você faz, você tem que escrever num processo serializado. Então, tipo, se duas aplicações tentam escrever, uma vai necessariamente entrar na frente da outra. Isso é para garantir que exista uma árvore contínua, né? Como se no Git a gente quisesse fazer rebase sempre, né? Você manter sempre a árvore bonitinha e tal, única, e não ficar com coisa ali. E como é dado, né? Tipo, conflitos são um problema gigante. Ele mantém essa necessidade de ficar um dado atrás do outro. E ele que faz a manutenção disso do banco. Então, o Transactor só que conecta com o banco. Conecta com o banco para escrever. O Peer Server, ele é como se fosse um banco mais normal. Por quê? Porque você tem a aplicação ali em cima, você tem o Client App aqui. Ele se comunica com HTTP, com o servidor do Peer. E o Peer que resolve query, que comunica com o banco, com o Transactor, que faz toda essa parte. E o bom dele, desse modo, é que você suporta qualquer linguagem. Então, se você quiser fazer uma aplicação em Go, em Rust, ou em Ruby, não sei, ou em Perl, se você quiser sofrer um pouco, assim, você pode fazer porque você tem tudo protocolo HTTP. Você pode falar para HTTP e manda bala, assim. Não tem muito problema. Não tem um protocolo binário que você precisaria implementar. Então, é HTTP puro. Só que um dos motivos por a gente ter escolhido o Clojure é essa arquitetura aqui, que é a arquitetura Peer Client, em que você pega o Peer Server que responde as queries e junta ele na aplicação. Ele se torna uma coisa só. Então, você pega a responsabilidade de executar queries e de falar com o Transactor para a aplicação. Então, a aplicação faz parte do banco de dados agora. E isso permite uma velocidade muito alta em resolução de query. Por quê? Porque, lembra que eu falei que tem cache local? Então, como se a aplicação tivesse cache local, você não está mais limitado digamos, pela conexão de rede. Se o dado está ali, você responde em nanosegundo, se você quiser. Então, isso é muito poderoso para a gente
para responder query rápido, e até uma questão de de failover, assim, desculpa, de resiliência. Por quê? Porque o meu peer client, ele não, digamos, se o peer server morre, você não consegue mais fazer consulta no banco. No caso do peer client, você sempre faz consulta no banco porque você sabe fazer consulta, né? A sua aplicação sabe fazer consulta, a sua aplicação está de pé e já pegou um índice do banco, vai embora. Tipo, pode fazer quando você quiser de consulta naquele espaço de tempo, naquele momento, tá? Você não vai conseguir evoluir, você vai conseguir evoluir, depois eu vou explicar um caso, que tá tranquilo, porque cada aplicação é responsável por fazer as consultas. O transactor, ele é só responsável por fazer as escritas, né? Lembra? Então, se ele cai, você não escreve mais, que é um problema para alguns casos, mas você pode continuar servindo leituras. Isso salva muita coisa, por exemplo, de problemas muito graves, assim, que dependendo de como você arquitetar o seu sistema, você pode, tipo, sofrer uma queda de escrita e saber também, né? Isso para mim é importante. Se o transactor cai, você tem certeza que nada mais escreve. Então, o dado que você cacheou ali, que você sabe, é o dado que tem. Não vai vir mais nada. Então, essas restrições, né, essas questões, permitem uma resiliência muito, muito alta para a instalação de Datomic, por isso, assim, porque cada aplicação sabe fazer tudo, né? Tipo, não tudo, mas sabe fazer toda a consulta. E se um transactor cair, você não escreve nada, nada é novo, e você fica ali. E a gente usa muito essa arquitetura no Nubank. Então, para finalizar aqui rapidinho, vou tentar dar um tempinho para a pergunta, que a gente está acabando o tempo. O que é bom guardar no Datomic? Informações valiosas. Tudo que você quer saber, por exemplo, dinheiro dos outros, né? Tipo, como você faz transação, por exemplo, dados médicos, né? Se você quer saber um histórico de coisas, se você quer saber por exemplo, como a evolução aconteceu, se você quer auditar, tudo que é informação valiosa, vale muito a pena botar no Datomic, assim, usar ele faz muito sentido. Flexibilidade de esquema, né? Como tem essa questão do tempo, os atributos novos, se eu quiser colocar atributo novo, né? Ou se eu quiser remover, ele vai remover dali para frente, não dali para trás. Então, se você faz, tipo, diferente de um alter table, você pode perder dado do tudo que aconteceu, você não perde isso. Você, tipo, a partir desse momento, esse atributo não existe mais, mas tudo que é histórico ainda existe, né? Porque ele já existiu uma vez no tempo, então isso faz muito sentido. E com isso você consegue muita flexibilidade no que você precisa fazer, tipo, na questão de esquema. Questão de histórico, né? Você tem tudo o passado para você olhar, e escalar a leitura. Se você, como eu mostrei, a aplicação ela pode ler de vários lugares, então você consegue fazer, tipo, botar várias pessoas escrevendo com uma pessoa, com várias aplicações escrevendo, várias aplicações lendo e só me escrevendo, de forma que isso é muito fácil de escalar. Para que ele não é bom? Onde é que ele vira, né? Onde é que ele cai? Quando você tem que escalar a escrita, muita escrita vai fazer o Datomic cair por causa dessa serialização. Porque você vai encavalando escrita. E isso é um problema real, a gente já passou muitas vezes por isso, que é tipo, você vai escrever uma coisa muito pesada, a próxima, tudo que vem atrás trava, não anda mais para frente. Então você acaba caindo nesse problema. Guardar coisas muito grandes, mídias, filmes e fotos, muitas mudanças, então se você é contador, imagina se você tiver, tipo, é 10. Agora vem mais 10. Aí você tem que dizer, não é 10, é 20. Agora é 30. Não é 20, é 30. E ficar fazendo isso muito rápido, assim. Isso é bem, bem ruim para o Datomic. E dados sem estrutura, porque você não tem... ele não consegue... Ele não indexa, né, dados que não... Tipo assim, se você quiser fazer uma consulta não dá para usar ele como Elasticsearch, acho que um resumo é mais ou menos isso. Você não consegue usar ele para dados que não tem... Que, tipo, bota um JSON lá e funciona. Não, você precisa descrever bem o dado, você precisa ter esse cuidado para colocar. E no caso aqui também está colocado ali na especificação, cache é uma coisa terrível, né? Tipo, que é o caso de muitas mudanças. Você vai ficar trocando valor de cache e você está ferrado. E é isso. A gente tem 2 minutos. Não sei como é que estão as perguntas aí, mas se quiser, posso tentar responder alguma coisa rapidinho. Boa, Deixa eu ver Matheus. aqui. A gente tem 3 perguntas aqui. Acho que talvez a gente não conseguiria cobrir todas. Vou falar a primeira que veio na ordem aqui do Jefferson. A pergunta que ele fez foi: como lidar com esses caches distribuídos em camadas? Já tiveram problemas de informações diferentes em lugares diferentes por conta dele? Então, essa é uma das magias do Datomic. Lembra que os dados são imutáveis, né? E que você olha para o banco no momento do tempo.
que isso diz, no caso? Tudo que eu tenho localmente no cache é verdade, porque um dia foi. Então, se no passado foi verdade, ele ainda é verdade. Para que, tipo assim, ele não deixa de ser, ele não deixa de ser verdade. Ele pode ter sido negado, mas ele já foi verdade. Então, são fatos. Então, se eu não atualizei meu banco, eu posso olhar para esse cache tranquilamente, sem qualquer problema, porque esse dado não muda, né? Então, você tem com essa garantia, meio que você não precisa ter essa preocupação de dado mudar. Então, a gente não tem esse problema porque ele não é um problema, né? Para a gente, o cache ele é do mesmo jeito sempre. Boa. Acho que a gente está um pouco em cima do tempo. A gente não vai conseguir cobrir todas as perguntas. De novo, reforçando o que a gente comentou no começo, fiquem super à vontade para procurar a gente, tanto eu quanto o Matheus nas redes, para tirar as dúvidas que porventura ficaram. A gente gostaria de agradecer a participação e a vinda de todos vocês nessa quinta-feira, finalzinho do dia, provavelmente depois de trabalho, todo mundo muito cansado. Super legal ter a participação de cada um de vocês. Um detalhe super importante, ao final do Meetup, vocês vão receber, vai abrir no seu browser, um formulário de NPS para vocês responderem com as impressões que vocês tiveram do Meetup, o que vocês acharam do conteúdo, e também pedindo sugestões de próximos temas que a gente pode tratar aqui. Inclusive, algo como comentado anteriormente, é super importante para a gente que esse evento seja da comunidade. Então, se algum de vocês ou alguma de vocês tiver interesse em também falar aqui nesse espaço, o Nubank, a gente está super disponível e interessado em ouvir de vocês também, conhecer mais das realidades, outras tecnologias que estão sendo usadas no mercado e na comunidade. Então, de novo, eu agradeço vocês imensamente pela participação. Matheus, excelente conteúdo. Muito obrigado por compartilhar com a gente. E muito obrigado, pessoal. Bom restinho de noite para vocês, restinho de semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.